Estamos aqui com o nosso querido amigo, um dos grandes atores de Pernambuco, Eduardo Japiaçu, que neste ano está fazendo o papel de Judas no grande espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém. Não foste tu que pelas tuas mãos me moldaste e pela tua vontade para o mal me encaminhaste? Por que me fizeste mal? Por que não pudeste me fazer bom? E assim nos deste olhos para chorar a morte dos mortos, e lábios para beijar os lábios dos mortos, e mãos para enterrar o corpo dos mortos. Oh, basta de viver na morte, basta de viver nos mortos. Por que se dá vida aos amargurados de ânimo? Eduardo Japiaçu, você, há quanto tempo você está no teatro? No teatro há mais de 30 anos. Às vezes eu não contabilizo e me assusto quando vou pensar o ano que tudo começou. Mas eu comecei teatro em 82, um curso com o grande João Denis, que é o mestre, e Alexina Crespo, também uma pessoa maravilhosa, que está um pouco afastada do teatro, mas foi uma professora primordial na minha formação. Eduardo, você esteve aqui já, me lembro bem, você fez o papel brilhantemente de Anais. E agora você fazendo o papel de Judas, como é que você se sente? Como é que você vê Judas? Hugo, primeira coisa, não é fácil. Nem Anais, nem Judas, eu creio que nenhum desses personagens, principalmente esses grandes personagens bíblicos, são muito complexos. E aconteceu do convite ser feito primeiro para Anais, que dentro da história, se é que eu posso dizer assim, é um dos vilões também, né? Que os católicos enxergam, os cristãos enxergam como um vilão. E agora, nesse ano de 2014, Judas. Mas eu tenho outra visão. Primeira coisa, eu me apaixono pelo personagem. Então, quando você ama o personagem, você começa a pensar como o personagem, começa a entendê-lo dentro do contexto da história. Pelo que ele acreditava, qual a verdade daquele personagem. Anás foi difícil, a caracterização exigia bem mais, porque a caracterização era, pela idade do Anás, era uma caracterização mais pesada. E o Judas, apesar da caracterização, os adereços não serem tão necessários, mas é um personagem muito emblemático. Antes de começar a fazer, assim que surgiu o convite, eu escutei coisas bem engraçadas, do tipo, mas por que você aceita fazer Judas? Por que nós não pedimos um outro personagem, um outro papel? E eu fui estudar um pouco, não sou um grande estudioso da religião, mas eu fui estudar um pouco e eu vi que Judas foi um apóstolo que amou muito Jesus. Não sei se pode medir amor, mas dizem que foi um dos que mais amou Jesus. E eu acredito muito na missão, no destino, naquela coisa que ele tinha que fazer aquilo. Existe o Evangelho de Judas, para que a história se acontecesse do jeito que aconteceu. E o que mais me surpreende é porque esses cristãos que tanto falam, eles estão indo contra um princípio do cristianismo, que é não julgueis para não ser julgado. E eles julgam muito Judas. Eu tentei trazer para o personagem uma humanidade, acho que deu certo, porque as pessoas começam com uma certa raiva do Judas na primeira, segunda, terceira cena, mas quando chega na cena final, na morte de Judas, aconteceu de eu entrar debaixo de vaias, né, o público com raiva, e da metade para o final há uma comoção, entende-se o sofrimento daquele ser humano, e vem o aplauso final para glorificar aquela história. Eu estou muito satisfeito. Japiaçu, olha, você acha que Judas realmente foi um simples traidor de Jesus? Não, acho que é muito simples a gente entender assim. Eu acho que a história, a vida é um mistério muito grande. Eu acho que a gente só vai entender um dia lá, no andar de cima, mas eu acho que tem muito mais coisa aí por trás. Existia uma revolta dele com a situação política daquele momento. Existia talvez um compromisso muito íntimo com o próprio Cristo para que ele fizesse aquilo. É difícil para a gente. O que eu acho que vale a pena é a gente contar a história, para que as pessoas vejam, entendam e se surpreendam ao pensar que nós somos capazes de cair em tentações, nós somos capazes de cometermos atos que depois a gente venha se arrepender, e que a saída não seria aquela da morte, né? Aquilo é o extremo.
Mas eu acho que essa história, a história bíblica, a história religiosa, é muito feita em metáforas. E eu acho que é muito bom a gente pensar que aquilo está dentro da gente também. Exato. Há alguns escritores que apontam Judas como um revolucionário daquela época, porque a Judéia era uma cidade ocupada por Roma. E era uma cidade dominada por Roma e muitos se revoltavam contra isso. Essa dominação, né? E Judas fazia parte dessa turma que não era satisfeito com isso. Né? Tanto é que alguns escritores dizem que quando Jesus chega em Jerusalém e vai para o templo, eles se organizam para atacar a Fortaleza Antônio, né? Que era onde ficavam os romanos. Mas eles fizeram uma reunião e disseram, agora se os soldados estiverem reunidos, vocês não atacam. Mas mesmo assim eles atacaram e foi um massacre terrível. E Judas revoltou-se com Jesus, que Jesus estava lá, viu tudo e não fez nada, porque Judas achava que Jesus, era bastante um gesto de Jesus para que eles dominassem. Para que ele não fosse dominado. Porque os judeus achavam que Jesus... Para que eles não se entregassem. E os judeus achavam, não sei se ainda acham hoje, que Jesus era o Messias, o ser que vinha libertá-los daquilo tudo. Né? Será que Jesus foi o Messias ou não foi? O que você acha? Olha, eu entendo dentro aí particular do religioso, eu sou muito esotérico, eu vejo Jesus como um mestre ascenso, como existem outros mestres ascensos. Eu acho que é um personagem importantíssimo, que trouxe mensagens belíssimas. Sendo assim, eu acredito que ele seja o Messias, eu tenho muita fé nisso. E aquela coisa, né? A gente, como Clarice Lispector dizia, que a gente tem que acreditar e acreditar chorando. Então, vamos seguir em frente. Né? Agora, meu amigo Eduardo já pensou, eu gostaria que você dissesse aqui para a gente a cena que mais lhe emociona neste espetáculo e a música que está em sua memória. Nossa, as músicas são maravilhosas. Missa de Corpo Presente, que eu sei que você é o responsável por isso. Acho que não teria pessoa melhor. Agora, as cenas são inúmeras. É impressionante, você não sabe escolher, porque quando eu entro em cena, eu entro como o profeta Elias. É uma participação rápida, mas eu vou anunciar a vinda do Cristo. E logo em seguida eu já apareço como Judas no sermão. E ali no sermão já me emociono demais em cena, e isso tem sido constante. Apesar de que, com o desenrolar dos espetáculos, são 10 apresentações, 12 contando com as 12 apresentações especiais, mas a emoção continua. Desde quando ele pega uma criança no colo, desde que ele fala do próprio sermão na montanha para os apóstolos, e segue a Santa Ceia, é de uma emoção imensa. Mas eu não posso deixar de falar do grande monólogo de Judas, né, da morte de Judas. Aquele texto, né, é riquíssimo, do Plínio, é um texto que mexe com qualquer ser humano. É de uma dor dilacerante, é muito emocionante. Eu saio de cena com um calor, com uma coisa tão forte, que eu demoro acho que uma meia hora para começar a voltar ao normal. E tem alguma música que tem? Nossa, eu não saberia dizer o nome da música, mas todas. Eu acho a música de abertura, que é de preparação para o espetáculo, de uma emoção estúpida, é uma coisa que parece que acelera o coração da gente. Bem, assim conversamos com Eduardo Japiaçu, que está fazendo o papel de Judas no espetáculo de Nova Jerusalém neste ano 2014. Eu queria só dizer que é um prazer estar com você. Você é uma das pessoas que eu acho mais necessárias para Pernambuco, sendo de Pernambuco para o Brasil. E é um momento de emoção muito grande estar com você. Eu sou seu fã mesmo. Sempre que eu estou escutando seu programa, eu fico emocionado do lado de lá. Eu adoro rádio. Adoro imagem, claro, mas rádio para mim é uma paixão, apesar de eu fazer muito pouco. Mas eu me sinto bem mais à vontade. E você tem uma capacidade, além de todo o seu pensamento, você tem uma capacidade de se comunicar com uma serenidade que toca o coração da gente. Hoje à noite, no horto, onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 moedas. Esta noite os soldados estarão lá.